Então vamos começar, né? Oficialmente boa tarde para vocês. Espero que estejam bem pós esse feriadinho e recesso aí da semana passada, que deu para descansar um pouco, né? E a gente já tá visualizando o próximo, né? Daqui 15 dias também, que vai nos ajudar a aguentar até o final do ano. Como nós não tivemos encontro semana passada, devido ao feriado, aliás, hoje nós damos sequência, então, com a nossa metodologia. No caso, nós vamos ver a segunda metodologia, que seria a rotação por estações. Nos 3 encontros anteriores, vocês viram sobre a metodologia da cultura maker e elaboraram, inclusive, um plano de aula, né, a partir de um jogo que vocês pretendem estar desenvolvendo com os seus estudantes. Mas caso vocês não queiram fazer esta metodologia, que é a do jogo com os estudantes, vocês podem então, hoje, como vai ser apresentado nova metodologia, vocês podem se basear nela para elaborar o plano de vocês e então fazer a implementação com os estudantes. Então eu vou colocar aqui para compartilhar e aí a gente vai conversando então a respeito do trabalho. Então hoje nós estamos exatamente na metade, né, da nossa jornada. E aí, estando na metade, então, falta apenas 5 encontros, né, para que a gente consiga finalizar a nossa jornada. E olhando aqui na nossa agenda, vai ter mais um dia. Então, essa semana, né, rotação por estação, e na outra semana também. E daí lá na semana do dia 31/10, né, vai pegar aquele feriadinho de novo na quinta-feira, que é essa reunião 8 aqui. Então, vocês novamente não vão ter essa reunião 8. Então, vejam, ao total, sobre rotação por estação, vocês vão ter o encontro de hoje, o encontro da semana que vem, e mais 3 encontros ainda. Então, caso vocês optem por essa metodologia para fazer o plano de ação e a implementação, vocês ainda vão ter esse tempinho então para estar planejando juntos. Caso alguém já queira então fazer sobre o jogo, sobre aquele plano, né, que foi elaborado coletivamente nas aulas anteriores, então daí vocês já podem dar andamento então e iniciar a implementação de vocês. Então, na nossa agenda, o acolhimento, né, os 5 minutinhos iniciais, depois eu vou ficar com uns 20 minutos mais ou menos comentando então sobre o que caracteriza, né, a rotação por estações, quais suas características e elementos principais. Posterior a isso, vocês vão se separar nos subgrupos. Vamos ver a quantidade que vai participar hoje, porque caso tenha poucos, nós fazemos apenas um grupo daí, né? Vocês fazem as atividades juntos, o grupo que estiver participando aqui. E aí daí vocês então apresentam o que organizarem hoje nos minutinhos do plano de ação. Então, em forma de acolhimento aqui. Professor, você já percebeu que quando buscamos saber como conseguir ou fazer algo, é comum encontrarmos dicas organizadas em etapas. E aí, se vocês olhar ao lado, eu tenho várias prints de tela que foi tirado em relação a etapas. Por exemplo, aqui nem todas estão relacionadas à educação, mas, por exemplo, assim, as 5 etapas de um stand-up, etapas de uma coleção, as 5 etapas para evoluir no desenho. Então, foram prints tirados porque nós entendemos que as etapas, elas são importantes em um determinado planejamento. Desde uma receita de bolo que eu vá fazer, né? Porque tem bolo que eu preciso organizar os ingredientes seguindo uma etapa. Primeiro eu preciso separar a gema da clara, né? Bater a clara em neve junto com açúcar. Porque às vezes, se eu fizer tudo junto, às vezes até vai sair um bolo, mas não vai sair aquele bolo fofinho lá, né? Então eu preciso seguir determinadas etapas. E dentro do planejamento, na nossa sala de aula, no plano de ação que nós elaboramos todo dia, nós precisamos ter então esse planejamento.
E tendo em vista disso, nós sabemos então que as etapas elas nos ajudam a planejar cada ação dentro de um objetivo, assim como o ritmo e o tempo dedicado a cada momento. A metodologia que vamos conhecer a partir do encontro de hoje pode ser bem desenvolvida se estruturada em etapas. E aí agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham da importância das etapas em um planejamento? Por exemplo, vocês na disciplina, no conteúdo de vocês seguem etapas? Vocês acham ela importante para um bom planejamento e uma aula exitosa? O que vocês poderiam comentar a respeito disso? Pode falar, prof. Então, eu utilizo bastante essa questão, né, dos planejamentos ali, das etapas, dos processos, porque geralmente eu faço a abordagem de um conteúdo, né, e os conceitos nós elaboramos juntos com a turma. Então, essas etapas, elas são extremamente fundamentais. Essa semana, por exemplo, estávamos trabalhando reportagens no 7º ano e eu levei para eles ali o início da reportagem, né, e fomos para o laboratório para que eles tivessem acesso à reportagem na íntegra. Então, eles viram essa reportagem, eles fizeram uma reescrita sobre ela e depois nós apresentamos em sala de aula de forma que os colegas pudessem opinar sobre. Então, achei assim bem interessante. E serve também para o professor conseguir se organizar ali no dia a dia dele, né, no tempo da aula também, porque às vezes é uma turma muito grande e a gente não consegue finalizar dentro de uma aula só. Precisamos de mais aulas ali, acaba então demorando um pouco mais. Então, acredito que as etapas, elas fazem parte, sim, desse processo e são extremamente importantes. Exatamente, ótima contribuição, prof, aqui para esse nosso desenvolvimento. E aí, já que nós estamos falando em etapas, a metodologia, então, da rotação por estação, se ela for estruturada a partir de etapas, eu consigo desenvolver ela, então, em sala de aula. E aí, então, esse vídeo que eu vou apresentar para vocês agora, ele mostra... antes disso, né, os objetivos, estava pensando antes já na aula. Então, aqui os objetivos do nosso encontro vai ser compreender, né, de modo geral, as características, então, dessa metodologia da rotação por estação e também dialogar, né, verificar quais contribuições que ela traz para a nossa prática. Falando nisso, dos professores que estão participando aqui, vocês já conhecem sobre a metodologia da rotação por estações? Já desenvolveram ela em sala de aula? Ou para vocês o que vai ser visto aqui vai ser novo? Se alguém conhece, levanta a mão para mim ter uma noção. Ah, prof. Josiane já. Ótimo. Então, para os demais, vai ser uma metodologia de certa maneira nova. Né? A prof. Josiane já aplicou ela em sala? Como que foi o conhecimento a partir dessa metodologia? Já, eu sempre costumo fazer, né, diferenciar bastante as minhas aulas. Às vezes a gente fica meio assustado quando vê aqui essa troca de nomes, na verdade, né? Então, rotação por estações parece assim coisa do outro mundo, mas faz parte sim da nossa metodologia no dia a dia em sala de aula. Exatamente. A gente sempre tenta organizá-los de uma forma assim mais estruturada para que consiga facilitar o nosso trabalho também, né? E as contribuições dos alunos são extremamente importantes porque cada vez que você trabalha uma metodologia diferente, eles se envolvem mais, eles ficam mais empolgados também. Eles gostam de participar, então eu achei assim bastante gratificante. Ótimo, bacana, prof. Então aqui eu vou apresentar um vídeo para vocês que vai falar um pouquinho sobre esses elementos e características principais, né, da metodologia. E nós sabemos então que na rotação por estação, o professor ele cria um tipo de circuito, né, dentro da sala de aula. Em cada uma das estações há uma atividade diferente proposta sobre uma temática central de acordo com o objetivo da aula. Então, primeiro eu vou colocar o vídeo para vocês e aí a gente discute mais um pouquinho o que seria essa metodologia. Olá, amigo professor!
Você já desejou trabalhar educação socioemocional em sala de aula, mas ficou meio sem saber como fazer? Eu também. Por isso, dentro dessa série Sala de Aula Híbrida na Prática, eu elaborei uma rotação por estações que eu intitulei O Mundo que Sentimos, para que nós, professores independentes da disciplina que lecionamos, possamos trabalhar esse tema tão importante de forma leve em sala de aula. E quando a gente fala de rotação por estações, a gente está falando de criar um circuito na sala de aula presencial ou virtual, online, onde a gente vai criar então estações, temas diferentes ou braços, subdivisões de um tema, e esse aluno então ele vai poder circular por esses temas de forma independente, sem ter uma sequência lógica, tem que começar por essa ou por aquela, não. Ele vai trabalhar, ele vai circular aí por essas estações, tendo aí acesso a diferentes temas. E quando a gente fala de rotação por estações, é claro que a gente tem que estar atento a alguns aspectos, ao tempo que a gente tem, aos objetivos de aprendizagem, atentar a uma boa orientação clara para que os estudantes não fiquem ali perdidos, né? Também ao feedback dos alunos, ver o que está dando certo, o que não, o que está fluindo, o que não está. E assim, é uma altíssima possibilidade de sucesso trabalhar com rotações por estações, mesmo em turmas grandes. E o tema educação socioemocional é um tema muito pertinente para a nossa vida. A gente vê esse tema sendo trabalhado por diferentes autores de educação, foi levantado na atual Base Nacional Comum Curricular, e a gente está falando, quando a gente fala de educação socioemocional, a gente está falando de um entendimento, de um reconhecimento de emoções, sentimentos. A gente trabalha então com a parte de autoconhecimento e autogestão, habilidades de relacionamento, de tomada de decisão, de empatia, de entender o outro. Então são aspectos super importantes. Bom, aqui ele traz um pouco, né, das características, mas nós sabemos então que na rotação por estação, os estudantes eles fazem um rodízio, né, entre as estações. Imagina que as estações é como se fossem atividades, né, organizadas aí no entorno da escola. E aí esse rodízio que os alunos vão fazer entre essas atividades, elas precisam ter metodologias diferentes. Eu não vou fazer sempre as mesmas atividades em cada estação, né? E recomenda-se ali que pelo menos uma delas, né, seja uma atividade online. Mas claro que isso é uma definição do professor, né? Claro que das demais atividades, elas podem ser uma tarefa escrita, um pequeno projeto, um acompanhamento individual, um trabalho em grupo. E aí nós sabemos que nessa metodologia é possível trabalhar, né, de forma colaborativa, né? Mesmo na estação onde esses alunos estão trabalhando online. E aí nós sabemos também que nessa rotação por estação, elas podem ser configuradas, né, de uma forma que os participantes escolham qual a sequência, né, que eles querem realizar, de acordo com os seus interesses. Então, uma estação não depende da outra. Por exemplo, eu em matemática, eu já trabalhei com essa metodologia da rotação por estação, e aí eu elaborei 4 estações, ou seja, eu elaborei 4 atividades. E eu tinha um tema, né, para trabalhar com essas atividades, que era o conteúdo de fração. Na sala de aula, eu organizei, então, 4 carteiras em 4 cantos da sala, né? Então, ficou 4 carteiras de um lado, 4 carteiras no outro canto, no outro canto e no outro canto. E aí, eu deixei atividades em cima dessas carteiras. Os alunos, então, divididos em 4 grupos, então cada um sentou, né, ao redor dessas mesas e começaram a fazer as atividades. Eu estipulei um tempo para cada atividade, então esse grupo fazia a atividade proposta, quando dava o tempo eles levantavam, não levavam nada com eles e iam para outra carteira. Ficavam lá a quantidade de minutos estipulados, faziam aquelas atividades e assim até passar pelas 4 atividades. E quais foram as minhas 4 atividades? Já então que eu tenho que considerar que sejam metodologias diferentes. Em uma delas, os alunos resolveram uma cruzadinha envolvendo fração. Na outra, os alunos resolveram uma situação-problema, né? Ali do cotidiano envolvendo fração. Na outra, os alunos elaboraram uma situação-problema, tá? E na outra, eles tinham que resolver um enigma.
Então veja, de certo modo, né, eu utilizei 4 metodologias diferenciadas, então, para desenvolvimento dessa atividade. Então é mais ou menos nesse sentido, né, que funciona a rotação por estações. As atividades de cada estação, embora diferentes e independentes, devem ser articuladas a partir do foco definido, e os estudantes devem transitar pelo circuito percorrendo todas as estações. Ao final, deve-se avaliar todo o percurso e discutir as aprendizagens construídas. Então aqui tem uma figurinha, né, representando uma sala de aula ali em que cada aluno está fazendo uma determinada estação, né? Então neste modelo os estudantes eles são organizados em grupos e cada um desses grupos, né, realiza uma atividade de acordo com os objetivos, né, que o professor propôs. No caso, no meu caso, era um conteúdo de fração, e aí eu tinha um determinado objetivo, né, para que eles conseguissem passar pelas 4 estações. Cada estação pode ter uma abordagem diferente, tá? Então, nós sabemos que nessa metodologia, né, a sala de aula ela é dividida por estações temáticas, né, já que cada uma com uma atividade relacionada, né, ao conteúdo ou ao objetivo de aprendizagem. Os alunos, a gente sabe que nessa metodologia os alunos fazem um rodízio, né, pelas várias estações de acordo com a agenda de tarefas que foi estabelecida pelo professor. E cada estação, o professor colocou uma atividade em que vai ter uma abordagem diferente, né, um trabalho em grupo, uma discussão, uma pesquisa, uma resolução de problema, um experimento prático, uma utilização de um recurso digital ou até mesmo uma atividade individual, né? Os alunos, mesmo estando em grupo, quando eles forem para uma estação, por exemplo, eles podem resolver uma questão individual, né? Eu posso desenvolver isso e colocar no meu planejamento. Então, contribuições, né, da rotação por estação no contexto escolar. Então, aqui eu apresento 3 para vocês. Os estudantes têm a oportunidade de explorar o conteúdo de diferentes perspectivas e de se envolver em diferentes tipos de interação e colaboração, auxiliando no desenvolvimento de diferentes habilidades. Outra contribuição. A rotação permite que os estudantes tenham autonomia, né, para gerenciar esse processo de aprendizado, engajando-se então em diferentes estações, e também ela promove a responsabilidade, a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problema. Mas claro que além do que foi mencionado aí nesse slide, né, nós poderíamos destacar outros pontos positivos. Por exemplo, nós sabemos que ela pode ser aplicada em qualquer componente curricular, né? Então vocês, nas suas diferentes disciplinas, aí vocês podem aplicar essa metodologia em sala de aula. É uma metodologia, né, que garante estímulos diversos aos estudantes, né, já que permite, né, analisar uma questão sobre diferentes modos, um tema, né, sobre diferentes modos, como foi o caso meu quando eu propus essa atividade em relação à fração. Estimula a aprendizagem, né, fomenta essa socialização em grupo, permite que o professor exerça, né, esse papel de mediador ali, desenvolve a criatividade dos estudantes, a organização deles, a gestão do tempo, já que eles sabem que vai ter um tempo estipulado para que eles fiquem em cada estação. E essa capacidade, né, de resolução de problemas mesmo propício então para a construção do próprio conhecimento do estudante. Então, do que eu falei até aqui, o que vocês poderiam contribuir com a seguinte questão? Professor, diante do que vimos até agora e da sua experiência, que resultados para o aprendizado do estudante essa metodologia pode nos oferecer? Conforme o que eu comentei sobre essa rotação, que é um rodízio, que são metodologias diferentes em cada estação, que os alunos então têm um tempo estipulado para ficar em cada estação e resolver a atividade. O que vocês acham? Que resultados, né, que essa metodologia pode trazer para o aprendizado dos estudantes? Alguém consegue visualizar algum aprendizado?
e que poderia compartilhar aqui com nós? Nenhuma. Ah, tá. Ah, sim. A prof escreveu no chat, ia falar. Tá, motivação, exatamente, né? Promove essa motivação. Os alunos ali, eles vão se tornar, de certo modo, às vezes até competitivos, né? Eles vão participar de uma atividade. Aí passou o tempo, eles vão para outra, vão para outra, vão para outra, até passar em todas as estações. Então, continuando. Para alcançarmos bons resultados com essa metodologia, precisamos investir tempo em um bom planejamento. Na sequência, vamos explorar os aspectos do planejamento de uma rotação por estação. Então, eu vou apresentar para vocês 6 aspectos, né, que dizem respeito a esse planejamento das etapas. Então, olha só. O primeiro, planeje o circuito. Defina o objetivo da aula e as atividades das estações. No meu caso, eu defini lá que era sobre fração. B. Defina o número de estações. Uma estação pode apresentar uma atividade online. Olha, eu defini então que eram 4 estações. C. Defina a duração de permanência de cada estação, reservando um tempo para a discussão final de cada etapa. Ou seja, eu defini 10 minutos que os alunos ficariam em cada etapa. Além disso, nós podemos definir critérios. Então, aqui tem uma sugestão, ó, recomenda-se entre 3 e 6 estações. Claro que aqui é uma sugestão, né? O professor ele pode se organizar, se ele achar que mais de 3 ou mais de 6, né, fica a critério e conforme o tempo estipulado em cada atividade. As atividades devem ser independentes, ou seja, uma não deve depender da outra. Se eu estou fazendo a cruzadinha de fração, eu não preciso ter nenhuma informação dela para que quando eu vá fazer a resolução da situação, problema, eu precise de algo que ficou na estação anterior, por exemplo, tá? Por isso, então, é que elas devem ser independentes. E aí não tem uma ordem exata qual deve ser a primeira, por exemplo, né? Eu sei que os alunos vão passar por todas. E aí eu defino uma estação também com atividades individuais, que é o caso que eu comentei anteriormente. Se eu quero que eu quero ver se o meu aluno ele está conseguindo entender mesmo determinado conteúdo. Porque às vezes a gente sabe que se eles fazem só por grupo, às vezes sempre um vai nas costas do outro. Então, às vezes, desenvolver uma atividade individual, eu vou conseguir visualizar, então, se o aluno está conseguindo fazer, entendeu, né? Então, é bacana, às vezes, em uma das estações, ter uma atividade individual também. Ali, como ele sugere, né, que em uma das etapas também tenha uma atividade online, né, que envolva gamificação, um jogo, né, algo relacionado à tecnologia digital. E organize a sala. Organize a sala de acordo com a atividade. Por exemplo, eu coloquei 4 mesas nos 4 cantos. Mas vocês podem organizar a sala ali conforme é a atividade mesmo. O comando de cada atividade deve permanecer na estação, ou seja, as instruções, né, do que fazer deve ficar ali, nenhum aluno deve pegar e levar para outra estação. Todas as atividades que eles desenvolverem fica ali também, os alunos não pegam e levam para outra estação. E as respostas, né, não permanecem na estação porque elas vão ser compartilhadas no final. Então, só no final, depois que todos os alunos passarem por todas as estações, que eu vou conseguir, então, conversar e compartilhar como foi a experiência e, às vezes, corrigir. Por exemplo, no meu caso, em matemática, né? Continuando. Diversifique a rotação. Se você considerar viável no seu contexto, os estudantes podem se dispersar em diferentes grupos a cada estação, se você achar pertinente mudar os grupos. Eu já não gosto muito da ideia, assim, porque eu acho que já dá muita bagunça. Eu prefiro aqueles grupos que eu mantive no início,
é o que eu quero que eles permaneçam, né, e façam o rodízio ali em cada estação, mas fica a critério de cada professor. Monitore os grupos, né? O professor então ele vai fazer esse acompanhamento, né, na realização das atividades. Durante a realização da atividade, o professor ele vai atuar como mediador e ele deve então auxiliar os estudantes quando for requisitado. O grupo da estação 2 está com uma dúvida. Então o professor vai lá e explica essa dúvida. E por fim, avalie o grupo, né? Após o fim do percurso, avalie as atividades de cada estação. Os estudantes podem compartilhar as respostas para as atividades e verificar então se os objetivos da aula foram atingidos. Pensando nesses 6 passos aqui, né, que eu acredito que agora ficou um pouquinho mais claro sobre o que é essa metodologia. Vocês também vão se separar em pequenos grupos. Na verdade, deixa eu ver quantos nós temos aqui. Acho que dá para separar em 2. Nós estamos em 8, 7, por aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que dá. Dá para nós separar em 2 grupos. Vamos tentar fazer 2 grupos. E aí, como que vai funcionar? Então, como sabemos, um dos objetivos do projeto de vida é apoiar os jovens na compreensão do mundo do trabalho, das novas tendências e profissões da sociedade contemporânea, com a finalidade, né, de propiciar escolhas dos estudantes. Ao utilizar a rotação por estações, precisamos nos atentar para os objetivos mais amplos do nosso componente. Se, por exemplo, partimos da aula, então essa aula 26 aqui, mesmo que vocês não conheçam, não tenham um projeto de vida, não se preocupem. É uma aula que fala sobre as profissões contemporâneas, né? Pensando assim nas profissões que já existiram ou as que ainda vão existir, tá? E aí fala sobre então essas oportunidades e desafios. Eu vou organizar vocês em circuitos, eu vou apresentar 4 circuitos, tá? E vocês vão elaborar atividades a partir disso. Então, diante do mosaico de possibilidades que os estudantes encaram, nosso papel é contribuir para que eles consigam identificar potencialidades pessoais e coletivas do seu espaço de vida e consigam construir projetos que impactem positivamente a experiência de vida. Então, olha só como que eu vou separar vocês então em 2 salas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Oi, professora. Oi. Eu só estou acompanhando a explicação da aula. Desculpa. Sim. Eu vi para entender. Tá, eu vi que você tava aí você é do grupo da 4ª, né? A prof. Ana Flávia. Ontem nós tivemos um contratempo, na verdade, com o grupo da 4ª, porque não funcionou de jeito nenhum a minha internet aqui. Nós tentamos, não consegui. Mas daí a prof, ela pode participar. Eu vou colocar você em uma das estações, né? Pra você entender essa dinâmica e conseguir participar da reunião tranquilo. Então, assim, ó. Vocês, cada um, vai ter 2 estações. Olha como é que vai funcionar. Vocês vão ter 40 minutos, tá? 10 minutos para cada estação. Então, primeiro, deixa eu colocar aqui, então, a Ana... Deixa eu ver como é que tá aqui. O professor Eucisley, Márcia... Tá. A prof. Ana Flávia, eu vou colocar no grupo 1. Então, ó, o grupo 1 vai ser composto pela prof. Ana Flávia, o André, a prof. Caroline e a prof. Márcia. E daí o grupo 2, os demais, né? Eucisley, Josiane, Regis, tá? Esses 3. Aí como que vai funcionar? Nos primeiros 10 minutinhos, o grupo 1 vai ficar ali na estação 1. Foco em atividades de leitura e escrita. Depois de 10 minutos, vocês vão passar para a estação 2 e vão preencher os slides que vai ter ali, né, sobre a estação 2, que eu já vou mostrar. Passou 10 minutinhos, vocês vão preencher os slides que fala na estação 3, foco em atividades com recursos visuais. E passou 10 minutos de novo, vocês vêm lá no foco em atividades sinestésicas. Agora, como que vai ser o grupo
o grupo 2. O grupo 2 vai começar na estação 3. Então, vocês vão fazer esse percurso. Primeiro o 3, fica 10 minutos. Depois vai para a estação 4. Depois vai para a estação 1 e depois para a estação 2. Tipo, fazendo um processo quase que inverso, tá? Então, só vou repetir. Grupo 1, primeiro vai fazer a estação 1, 2, 3, 4. Tipo, a sequência. E o grupo 2 já vai começar na estação 3. Vai responder ali 3, 4 e depois 1, 2. Mas eu já vou auxiliar vocês. Agora, que material que vocês vão preencher? Deixa eu abrir aqui para vocês agora em tela cheia. Bom, essa estação que nós vamos tentar se organizar, então, ela é baseada, então, na aula Profissões Contemporâneas, né, Oportunidades e Desafios. Então, esse é o meu tema. É o tema que vocês vão participar dessa rotação por estação. E aí, ela tem um objetivo, ó. Ao final, quando vocês passarem pelas 4 estações, o objetivo vai ser que vocês reflitam sobre os desafios e oportunidades diante do cenário contemporâneo das profissões, tá? E aí, o material disponibilizado vai ser este daqui. Ó, nesse material aqui que ambos vão receber, vocês vão estar digitando ao mesmo tempo ali. Tem, então, falando desse início, os 2 slides que eu falei agora anteriormente, ó. Então, o grupo 1 ele vai começar aqui. Então, pensando naquela aula sobre profissões contemporâneas, deixa eu abrir a aula aqui para vocês primeiro. A aula é essa aqui, ó. Dá até para vocês dar uma olhadinha bem rapidinho nela, assim, mas só para vocês entenderem de maneira geral o que fala, assim, então, dessas profissões contemporâneas. Tipo, o que seria uma profissão contemporânea? Aquela lá que deixou de existir, né? Aqui daí tem uma lista, ó, acendedor de poste, telefonista, datilógrafo, ator e atriz de rádio, lanterninha de cinema. Então, essa aula fala especificamente sobre essas profissões que deixaram de existir, né? As contemporâneas. E aí, esse slide aqui, ele dá o total de 15 com as referências e objetivos, então é bem tranquilinho de entender, mas de maneira geral, então é uma aula que fala sobre as profissões contemporâneas. Então, quando vocês chegarem aqui na estação 1, vocês vão ter que elaborar, então, em 10 minutos, um objetivo, ou seja, nessa estação 1, vocês vão elaborar atividades que reflitam sobre a leitura e a escrita. De que maneira eu poderia organizar atividades sobre leitura e escrita que fale de profissões contemporâneas? E aí vocês vão tentar responder o máximo do que conseguirem aqui, tá? Ó, são 2 slides sobre a estação 1. Passou 10 minutos, vocês vêm para a estação 2. Agora vocês vão pensar em atividades sonoras sobre as profissões contemporâneas e vão tentar responder o máximo que der. Isso do grupo 1. Quando o grupo 1 chegar aqui na estação 3, vocês vão ver que o outro grupo já fez umas contribuições, porque eles começaram aqui o grupo 2. Então já vai ter algumas coisas escritas aqui. E aí vocês vão ver o que o grupo 2 escreveu e tentar contribuir, ou se eles não conseguiram preencher todo esse slide, ver o que vocês vão terminar de preencher. E quando vocês chegarem na estação 4, então que é essa parte mais sinestésica ali de colocar a mão na massa, pensar em atividades de mão na massa mesmo, vocês vão ver que também o grupo 2 já preencheu atividades aqui, então vocês vão complementar. E daí, no caso, agora é o contrário. O grupo 2 vai começar aqui, ó, no visual. Então, vocês vão pensar atividades visuais, assim, que possam envolver essas profissões contemporâneas. Então, vocês vão preencher a estação 3 e a estação 4.
E aí, quando vocês voltarem para a estação 1, vocês vão ver que o grupo 1 já escreveu coisas aqui também, né? Tanto na estação 1 quanto na estação 2. E daí vocês vão complementar o que eles fizeram. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar. Dessa parte que eu expliquei, alguém ficou com dúvida? Então, nós vamos precisar... Eu já vou enviar aqui o arquivo. Este é o arquivo, ó. Provavelmente, para quem está começando com rotação, com estação, é um primeiro contato, né, com essa atividade. Mas eu preciso da participação de todos. Né? Pode ser o relator, só em cada grupo, mas aí a participação de todos, abrindo o microfone, conversando, ajudando, né, a indicar o que deve ser escrito. Ó, eu já enviei aqui para vocês, então, o link desse compartilhamento. E dúvidas, então, ou já posso separá-los vocês nas estações? Professora, eu por ser de outra turma, daí ontem nesse erro de conexão, como que fica Tá. esse trabalho? Você pode participar nessa turma mesmo, né? Você já levou, já tem a presença da aula de ontem, né? Mas você pode auxiliar e contribuir na atividade de hoje, nesse grupo mesmo. Já que essa atividade aqui, ela não interfere se você está na turma da quarta ou na turma da quinta. Sim, muito obrigada. Tá. Então, grupo 1 vai ficar a prof. Ana Flávia, André, Caroline. E Márcia também. E daí no grupo 2 eu Cisley, Josiane e Regis. Então, vou separar vocês, tá? E aí, separando vocês, então vou colocar 40 minutinhos aqui. Eu sempre vou estar avisando. Quando der 10 minutos eu passo, ó, mudem para outra estação. Mudem para outra estação. Sempre eu vou passando, avisando. E eu também já passo, em cada sala, eu já passo deixando o link ali para vocês estarem, caso alguém não abriu aqui no chat ainda o link, para vocês estarem digitando. Então, todos vão para as estações agora. Só vocês aceitarem o convite aí, a Prof. Márcia e a Prof. Caroline, também para ir para outra sala. Oi, grupo. Aqui, até que a Prof. Caroline vem para este grupo, vocês já podem irem conversando, abrindo o arquivo. Ó, tô deixando a cópia aqui para Oi, vocês. prof, onde que tá o arquivo mesmo? Ó, enviei aqui no chat Desculpa, para vocês. tá na atividade. Enviei aqui nesse chat. Ah, tá. Tá? Então, vocês começam na estação 1. Oi, grupo. Aqui, será que o professor Eucisley caiu? Ele chegou a entrar nessa sala, nessa turma? Sim, ele entrou, mas eu acho que a internet dele tá meio Ah, tá. instável. Tá, eu enviei aqui para vocês o link, então, para vocês irem abrindo e já discutindo. Então, vocês começam na 3, né? 3, estação 3, e depois vão para a estação 4 depois de 10 minutinhos. Deixa eu ver se ele voltou lá para a sala, que daí eu tento trazer ele de volta para cá. Deixa eu esperto isso aqui. Alguém tem alguma sugestão? Tem que ser qual o tema mesmo, né? Profissões contemporâneas.
Como é que chama mesmo essa atividade? Rotação em o quê? Eu sou de sociologia. Ah, você, Márcia, parceira. Eu sou de língua portuguesa e língua espanhola. Eu tô acamada ainda, gente. Semana passada eu estava hospitalizada, né? E hoje ainda estou acamada. Estou me recuperando da cirurgia. Meu Deus, Mas vamos lá, vamos acompanhando. vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu tô acompanhando o pessoal, mas eu tô meio perdida aí, tá? Então, vou precisar da ajuda de você. Seria isso. Porque eu não tenho agora eu tô no celular, né? Quando eu tô no computador, eu consigo acessar ali o link das atividades. Como eu não tenho projeto de vida, né? Eu também não. Mas eu com acesso às atividades para eu ter mais ou menos uma noção. Vou colocar esse primeiro aqui. Promovendo. Colocar conscientização. Desculpa, professor, qual que é o tema mesmo? Profissões contemporâneas. Ah, é. Profissões contemporâneas. De qual que seria o objetivo, então? Vou colocar o primeiro aqui, familiarizar os alunos com uma variedade de profissões contemporâneas. Uma vírgula aqui. Promovendo conscientização sobre a diversidade de carreiras, eu acho. Diversidades, porque profissões, né? É porque essas profissões são assim meio que, como que eu posso dizer? Acho que não passageiras, porque não seria essa palavra correta, mas são profissões assim que não dão segurança, estabilidade, digamos. Porque, por exemplo, um youtuber, né? Um youtuber aí, se ele não tiver ali o número de seguidores dele, se baixar o número de seguidores, ele já vai perdendo, já acaba. Né? Então, tá assim. E também, não sei se seria, como eu falei, não vi os slides da aula, né? Se eu tivesse visto, seria mais fácil pra gente. Os slides, eles estão no link ali da aula, na página ali, você consegue abrir, tá embaixo do link parece lá, slides, né? Aqui no chat? Não, na página ali na página da sala de aula. Tá. Tá bom. Mais um, desafios associados a profissões do futuro. Isso, os desafios, ótimo. Nossa. Os desafios e a segurança, como a professora falou, né? É bom. Tomada de decisões em carreira, sei lá. Que mais? Eles também vão pesquisar coisas, né? Desenvolver habilidades de pesquisa e análise.
Aqui estão conseguindo conversar nesse grupo, fazer o andamento ali da estação 3. Não estou conseguindo compartilhar o documento para ele ver, para a gente conseguir ir mexendo ali, contribuindo. Ah, sim. Eu tenho o link aqui, daí eu abri. Tá, mas dá para vocês ir conversando, né? E você vai escrevendo ali o que o professor Regis ir sugerindo também. Você vai escrevendo para colocar nessa estação 3. Então, tá bom. Tô abrindo o meu documento aqui, então. Eu sou professora. Eu acho que tá ótimo, professor. Só as decisões ali tá em vermelho, tá separado. Mas é isso. Colaboração e trabalho em grupo. Porque é em grupo, né? Aham. Deixa eu ver. Incentivar a autoreflexão e comunicação. É a própria socialização, né? Pois é. Sobre seus interesses profissionais, né? Pensem depois, eu vendo vocês elaborar esses objetivos, né? Depois, para as próximas estações, vocês elaborem só um objetivo e aí tentem responder o que se pede abaixo. Porque essa estação, o tempo já está quase acabando. Vocês vão ficar só mais 1 minuto aqui. Ficando mais 1 minuto aqui, vocês já vão para 2. Daí na 2, vocês vão elaborar atividades deixa eu ver qual que é a 2 aqui, sonora. Pensando em atividades que emitam sons, assim, para os alunos, para que eles entendam como entender essas profissões contemporâneas. Então, elaborem só um objetivo para a próxima daí. Se vocês quiserem já mudar até, e aí vocês... Quer que eu apague tudo isso aqui? Não, tá ótimo. Deixa o que vocês colocaram em relação aos objetivos. Tendo em vista, né, que essa estação aí, que é da escrita, é a que mais vai desenvolver mesmo nos alunos, né? Leitura e escrita, porque eles vão fazer todos esses objetivos aí. Tá, isso aqui, prof, defina critérios, seria o quê? Seria como fazer E o que tem a pergunta ali? Peraí que ele tá... Pra mim ele não tá aparecendo muito. Deixa eu ver. Atividade pode ser realizada individualmente? Daí essas atividades aí que vocês pensaram, que envolva leitura e escrita, vocês querem que eles façam individualmente, querem que eles façam em grupo? Então seria isso. Não. Grupo. Tá. Grupo, né, gente? Não sei. Melhor. Então põe não aqui só? Isso. Tá. Agora mudem para outra estação. Vocês Aí vai pra conseguiram... 2? Isso, vão para a estação 2, que é sobre o sonoro. Daí mesma coisa, vocês vão elaborar um objetivo, vão começar a definir aquele critério. Tá leitura escrita, prof. Vai pro outro. Organize a sala. Sim, porque esse era o segundo. Aí. Esse aí. Ah, tá. Que é o mesmo estilo. Só que agora vocês vão pensar em atividades sonoras, né? Que envolvam sons, assim, sobre esse tema da... Mas a gente não escreveu qual atividade ainda, prof. A gente só escreveu os objetivos. Agora, quem sabe... Qual atividade? Sim, mas essas atividades, então, agora pensem que esse objetivo deve ser vinculado a algo que fale sobre som. No tema profissões contemporâneas. É aqui? Esse aí. Agora pode conversar então e ficar à vontade. É esses 3 só que a gente tem que fazer. Esses 3. Agora passa o slide do 2 para você ver, porque tem mais um, ó. Esse também não, tem esse que fazer. é o do 1. Não, o 1 já foi. Já passou os minutos. Esse e o outro slide.
E esse outro aí. Aí, então nesses 10 minutos, 8 agora, vocês tentem responder tudo que fala sobre a estação 2, que são 2 slides. Mas é o mesmo, prof. Não entendi. Tá o mesmo? É o mesmo slide. Deixa eu ver aqui. É, ó. 5 e 6. É o mesmo? Não. Ó o 7. Não. É, esse aqui tem que apagar. O Aí. quê? Ó, aí. Então é só o 2. Ah. Olha lá, tá. ó. Ó, é o 5 e o 6, Ó, prof, olha. Olha o slide 5 e olha o slide 6. Tá, a gente tem que fazer o 5 e o 6. O Isso. 4 não. Não. O 4 deixa em branco? Isso, porque não deu tempo nesses 10 minutos de vocês responderem. Por isso que eu comentei, faz um objetivo só agora para essa atividade. Tá bom. Então vamos lá. Objetivos de aprendizagem. Eu coloquei que não. Não, pois os grupos serão organizados anteriormente e desenvolverão as atividades propostas conforme cada estação. O que mais que eu poderia colocar aqui? Farão o compartilhamento depois. Mais um critério. Compartilhamento. Agora, prof, vocês já podem... Vocês estão na estação 3 ainda? Estamos terminando, Tá, agora vocês já podem passar para 4. Vejam lá os slides do 4. Vocês têm 6 minutos já, tipo, já estão atrasados nesse, né? Tentem agora mudar para o 4, é o mesmo estilo. Só que agora vocês pensam em atividades de caráter sinestésico, né? Vocês elaboram um objetivo e aí tentam preencher o máximo que der ali desses slides. Então, tá bom. Agora diz assim na estação 4, sinestésico. Organize a sala. Defina os comandos para realizar a atividade que ficarão na estação. Qual que seria o primeiro comando de organização dos grupos? Isso. Organização dos grupos. Primeiro, organização dos grupos. Daí uma abordagem metodológica, né? Abordagem metodológica. Uma abordagem metodológica. Vou deixar assim. A avaliação da atividade, de que forma que essa atividade ela pode ser avaliada? Através da participação, poderia ser? E também você... Eu, por exemplo, faço isso, a nota é individual, né, nas apresentações, né? Para que não tenha ninguém sobrecarregado na equipe. Né? Participação individual de cada aluno. O que mais? Comprometimento? Sim. Comprometimento com o conteúdo. E mais alguma forma ali. Como que ele participou, como que ele se comprometeu. As contribuições dele, né? Isso. É que eu não estou tendo acesso aos slides, mas da parte sinestésica, né? Contribuição no conhecimento. Agora, a próxima etapa diz: avalie o grupo. Os estudantes poderão compartilhar respostas das atividades? Sim, a ideia seria
Acho que é isso. Avaliação. Avaliação por Colocar avaliação por participação. e produção, né? Execução É. da paródia. E execução da paródia. Boa. Tá. Os estudantes poderão compartilhar a resposta da atividade? Sim. Como avaliar os objetivos das atividades foram atingidos? Vou colocar aqui. Vou colocar a discussão orientada pelo professor sobre as principais descobertas e mais reflexões dos alunos. Beleza? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tá lindo. Tá ótimo. Dá até para fazer isso agora. Defina os comandos para realizar a atividade. Sei lá, escrita, leitura escrita. Vou colocar os alunos... Leitura, gravação, mídia, pode ser um áudio. Cartaz, que é mais fácil. Os alunos visitam estações por cartaz. Então, pode ser outra também. Estações por cartazes informativos sobre profissões do futuro. Pode ser? Qual que era o outro que você tinha falado, prof? Gravações de auditivas, sei lá, como é que é? Essa ficou lá. Deixa só essa que tá acabando o tempo. Acho que Deixa eu ver a deu bom. avaliação. Vou colocar aqueles preenchem questionários, né? Os alunos, que é escrita, né? Se eu entendi direito, os alunos preenchem questionários sobre suas preferências. Né? Você deixa a turma como você gostaria, no ano seguinte não consegue, né, dar sequência no trabalho. Então acaba dificultando Oi. bastante. Agora, Tudo como bem? já deu 20 minutinhos, né? Agora vocês vão passar para a estação 1 e vão ver o que vocês conseguem elaborar Então, tá de bom. atividades sobre leitura e escrita. Tá. Então vamos lá. Então vamos para 1 agora. Podem. Como avaliar os objetivos foram atingidos com o debate também ali, que é bom. Oi, e daí aqui vocês já podem mudar para a estação 3 agora, né? Que vocês vão. Vocês já fizeram a 1 e a 2. Então agora vocês vão para 3. Que aí o resto do que Qual vocês que é, não prof? completam. A outra agora é o visual. Aí, ó. Tem coisas, ó, que eles já responderam Essa agora. fica feita, ó. Sim, porque Alguém o fez. grupo. Exato, porque o outro grupo tava fazendo a 3 e a 4 antes. Agora vocês vão ler o que eles fizeram e complementar. Ver o que A falta. complementar. Isso, porque ó, se você ir, por exemplo, esse slide tá completo, vê aí se precisa colocar mais alguma coisa. E daí no outro, que ainda é sobre a estação 3, não sei se eles responderam, não consigo ver daqui, acho que não. Baseado então no que eles escreveram aí, vocês vão completar o slide 8 daí. Por isso que vocês fazem agora a leitura dessa parte. Eles não fizeram. Não fizeram. Tem que fazer a 9 e a 10 também? E a 9 e a 10 daí nos próximos, nos últimos 10 minutos. Agora é só o visual primeiro. Sinestésico.
Nossa, tá. Aí, daí em Visual. diante. Tá. Alguém tem alguma sugestão aí, gente? É a mesma coisa do. Não dá pra colar aquelas outras objetivos aí também? Sei lá. O deles não tá igual, tá? Acho que dá pra colar mesmo, cara. Porque, Ah, né, o objetivo é único tanto pra todas, eu acredito. Tem. o objetivo é o mesmo, né? Eles só colocaram uns tópicos bem curtinhos ali, né? Vou colocar aqui, vai. Objetivos. Vou colocar embaixo da gente aqui. Acho que não é muito objetivos. Vou colocar aqui. Não sei se eu entendi direito. Vou colocar introduzir os alunos a uma variedade de profissões contemporâneas. Incentivar os alunos a analisar as características, De diferentes profissões contemporâneas. oportunidades, mais e desafios. Gosto dessa palavra. Das profissões contemporâneas. Tá bom, né? Bom, desafio sempre é bonito. Beleza. Proporcionar que os alunos levar um DJ lá, eles vão ver o que o DJ faz. Levar, de repente, mas isso vira seminário daí. Tá, não, eles não querem compartilhar, não vai compartilhar. Organizar a sala de aula. Vamos ver aqui. Vou fazer, vai, já que tem tempo, estação 1. Apresentação inicial sobre o propósito da atividade, as profissões. Né? Ação 2. Os alunos visitam. Organizar em ilhas, né? Pode ser ilhas, né? Com apresentações visuais, aí pode usar vários recursos, né, que tiver disponível. Com apresentações visuais, cada uma representando uma profissão contemporânea. Com os tablets e aqueles coisaradinhos. Pode ser qualquer coisa, uma tela de TV, cartaz, visual. Uma profissão contemporânea. Pelo menos mais uma estação de pesquisa. Sobre
sobre alguém da área, né, que eles pesquisaram. Alguém. Sobre alguém da área. Não, que daí pode pesquisar o YouTube, né? Por exemplo, sei lá, jogo digital, alguém que no YouTube que fala sobre jogo digital, como fez, como é que começou, ou de música, um rap, é coisa mais da realidade deles, né? Da área. Ou da região, né? Porque você falou que aí São Mateus que tem alunos que moram em chácaras e sítio, não é? E eles gostam muito de fazer entrevistas, as coisas. Semana passada, até a minha turma estava falando, eles tiraram fotos, fizeram com os avós, bisavós, tios mais velhos, pessoas mais velhas, né, da comunidade, sobre como era o ambiente local há aproximadamente 15, 20 anos atrás. Foi muito bom. Isso, né? Interessante. Esses recursos ajudam bastante. Nossa! E como eles se envolvem, porque eles se sentem assim comprometidos com a atividade. Não tem de quem copiar. Então, eles têm que dar um jeito. Pensando nessa atividade. Agora disso. Como você pode avaliar eles? A gente avalia do contexto total, né? Da pesquisa, da apresentação, de o que foram, né? E a gente vai, tipo, aparando as arestas, dando umas indicações, né? Deixar eles desenvolverem. Tem alguém digitando ali já também. Deixa eu ver então aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nossa, eu estou com um problema sério na rede de internet, que tá caindo o tempo todo. É o André, né? Não, é o Cisley. O Cisley. Nós estamos na estação 2, digitando aqui no grupo. O outro colega tá falando, aí eu também tô ouvindo ele e eu tô digitando. Vocês já podem mudar. Vocês estão na 1? Então agora nesses 10 minutinhos finais. Estamos na 2 já. Já estão na 2? Ótimo. Isso. Então beleza. Estamos na 2. Estamos fazendo, avaliando o grupo na 2. Perfeito, então. Tá certinho. Então agora vocês ficam esse restinho de tempo finalizando essa. Então tá bom. Daí nessa 2 diz assim. Todas as sensações, né? Mais o tato, estímulo de movimento. É mais fazendo. É a prática em si, né? É a prática, né? Tocar, sentir, ver, ouvir. Sinestésico. Vamos ver. O que tem aí do sinestésico? Objetivo também? Tem. O objetivo também entra na... Peraí, deixa eu pensar aqui. Sinestésico seria a mão na massa, lá que eu tinha falado, né? Peraí, deixa eu pensar aqui. Uma coisa que envolva prática. Apresenta uma banda, seu. A música, a profissão do futuro. A paródia apresentada. Banda, hoje é só MC DJ. As pessoas são MC DJ, não tem mais banda aí. Ninguém sabe tocar o instrumento hoje mais. Acabou essas rodinhas, né, cara? Acabou. Quem era o violeiro era faceiro. Acabou os violeiros. Era o cara. Envolver vídeos. É que o sinestésico eles têm que fazer, né? Então, contemporâneo, tudo tem a ver com audiovisual. E tipo esse TikTok aí, querendo ou não, eles têm que fazer e também. De forma simples o objetivo, vai. Introduzir as profissões
contemporâneas aos alunos, destacando oportunidades, desafios de forma prática e envolvente. O objetivo é esse, né? Ela pode ser realizada individualmente, mas não necessariamente. Aqui eles já fizeram. Eita, já tá feito. Então, fechou. Será que eu consigo acrescentar alguma coisa aí? Acho que tá bom já, parceiro. É isso aí. Vou colocar aqui, vai. Organizar uma imagem metodológica. Vou colocar aqui. Estação. Por visual. Né? Apresentações visuais de cada. Apresentações visuais de cada profissão. Estação 2. Aí aqui põe a prática. Vou colocar aqui ilhas, igual você tinha falado lá, prof. Com atividades práticas, se for possível, de cada profissão. Coloca o TikTok, eles já fazem a atividade prática. Por exemplo. Aquele videogame lá. Aquele videogame que joga lá com... Por exemplo, uma atividade de construção de blocos. Construção de blocos, sei lá. Meu Deus. Viu? Como é que é o nome daquele joguinho que você tem que fazer os movimentos, que faz a leitura do corpo lá, e daí você tem que fazer o movimento? Professor, eu sou ruim de jogo. Não jogo. Não sei também o nome disso. Criar peça de arte, sei lá. Criar um blog. Sim, tem, né? Só que também eles também se adaptaram bastante, tudo é caro hoje em dia, né? Então, por exemplo, se tem uma bolsa, você leva, às vezes é mais barato você reformar a bolsa e tudo, né? Sim. E por exemplo, eu dou aula no Colégio Estadual do Paraná, aquele perto do Passeio Público. E ali perto tem um sapateiro também. Sim. E eu morava ali perto do centro também, tem sapateiro. Mas não é aquele sapateiro, assim, entendeu? Agora, o que eu estou achando dificuldade, por exemplo, é lan house. Por exemplo, o meu computador quebrou e eu uso o celular, né? Mas lan house é que está tendo mais dificuldade de agora. Eu acho que nem existe mais lan house, na verdade, hein? O São Mateus teve um tempo atrás, mas faz tempo que fechou também. Porque elas falavam que não era viável manter aluguel, funcionário e tudo mais, porque daí todo mundo... cai naquela que todo mundo tem, né? E na verdade não, né? Nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem computador, né? O computador é um artigo extremamente de luxo, né? Uma coisa muito cara. A gente compra e cuida muito, né? E mesmo assim ainda tem que ficar sempre fazendo algum reparo, alguma coisa, né? Assim como o carro, né? Hoje é uma necessidade, você tem que ter, né? Senão você não trabalha, você não consegue fazer nada, né? Sim. Então, até um tempo atrás, andar de carro é um luxo. Hoje é uma necessidade, você tem que ter. Não tem como ficar sem, horários que não batem, né? Não tem jeito. A gente tem que ter. O que era de antes, eu particularmente sinto falta, era de videolocadora, sabe? Que antes você... Né?
Eu acho que é outra coisa. Meio saudosista, assim, mas é uma coisa que eu, por exemplo, em Curitiba tinha, quer dizer, que não é por ser Curitiba, né? E no litoral tinha uma videolocadora também que a Filmes Cult e tudo, eu achei que ia ficar também, acabou. Também, lá Não, também. e a gente fica pensando assim, né? São áreas, assim, são tecnologias que saem, na verdade, e a gente não teve acesso. A gente não tinha, ou você não tinha dinheiro para alocar um filme, ou você não tinha como assistir o filme, né? Porque a TV não era, o vídeo não era bom e tal. E foi passando e vão chegando tecnologias novas e vão passando, e às vezes a gente não consegue acompanhar, não consegue aprender um pouco sobre, né? E hoje é toda a questão dos streaming, né? Netflix, Globoplay, Sim. E outra coisa que a gente e tudo tem que pagar, né? Para você assistir ali qualquer coisinha, tem que pagar. Você tem, né, canal assim bom que você assista gratuitamente. Você compra a TV e você tem que pagar para assistir a tua TV. É uma coisa para se pensar. Oi, turma. Oi. Entrei atrás, eu estava em sala de aula, acredita? Faz parte, né? É uma correria que só. Esse horário eu em casa, mas na formação passada foi bem complicado, era muito corrido. Mas a gente vai muito. Estamos falando, Karina, sobre os acessos às tecnologias aí, né? O pessoal falando que sentem falta das locadoras de vídeo e tudo mais, né? Que as tecnologias, elas vêm, passam e nem sempre a gente tem tempo de acompanhá-las, né? Quantos de nós não temos tempo de assistir um filme, às vezes nem sobre a profissão, né? Imagine assistir alguma coisa que nós escolhêssemos, né? Pra ocear, deitar, assistir um filme, que isso? É bem isso mesmo. Quando a tecnologia vem, quando nós começamos a pensar em abrir ela já veio uma nova. Sim, Então vamos retomar para a chamada principal. Oi, voltamos então para a Meet principal, né? Vocês estavam separados em 2 grupos. Foi bacana as discussões. Eu vou passando assim nos grupos e vou ouvindo o que vocês estão discutindo e tal. Agora eu tava no final. Ah, sim, a Prof. Karina voltou. Eu tava no grupo 2 quando ela tinha voltado já. Ela tava em sala de aula hoje, por isso que ela chegou mais agora no finalzinho. Tava no grupo 2, e aí vocês estavam falando, né, sobre esses acessos aí às tecnologias, bem bacana a discussão. E, é um tema, quando a gente falou das profissões contemporâneas, que puxou esse gancho aí, né, que vocês estavam discutindo e conversando sobre. Eu vou colocar aqui para apresentar, só pra gente dar uma olhada geral no como ficou esses slides, né, porque um grupo foi complementando o outro quando foi passando por essas estações. Vamos dar uma olhadinha geral e aí eu abro pra gente conversar um pouco sobre como então ficou organizado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na estação 1, quando o grupo do professor André, ali da professora Ana estavam fazendo, eles se deteram a colocar vários objetivos. E acho que eles conseguiram, né, nos 10 minutinhos preencher, foi a colocar esses objetivos. Depois aqui já veio o outro grupo, né, e conseguiu ainda dar uma complementada, porque pelo que eu entendi, nesse slide aqui foi o grupo do professor Regis e da professora Josiane, né, que colocaram essa complementação. Aí vamos dar uma olhada, no grupo 2 aqui foi o grupo do professor André e da prof. Márcia ali, professora Ana. E acho que depois aqui foi o outro grupo que complementou. Tipo, um foi complementando o outro. Aí aqui era o contrário, Quem começou foi o grupo da professora Josiane e professor Regis. Esse comecinho aqui, organizar a sala de aula, fazer leitura sobre o assunto. E aí, mas depois, o outro grupo veio e colocou mais 2 objetivos, introduzir e incentivar ali. E depois foram um complementando o outro. E eu acho que na estação 4, que foi o objetivo do grupo 1, foi colocado.
E aqui foi o que o grupo 2 escreveu, né? A organização, e depois veio o grupo 1 e completou de novo. Bom, aqui, de certo modo, foi, então... Eu vou parar de compartilhar agora. Bom, acho que vou deixar aqui essa tela, mas foi uma tentativa, né, para quem não conhecia a metodologia da rotação por estação, tentar fazer. Eu vi que vocês acharam rápido assim, né, porque 10 minutinhos às vezes não dava para conversar muita coisa, e aí eu ficava aqueles 10 minutinhos e já tinha que passar para outra, já tinha que pensar em outras atividades, em outro objetivo, mas eu acho interessante porque vocês tiveram um panorama geral, né, sobre o tema profissões contemporâneas. E vocês, no caso, tentaram elaborar ideias e atividades, né, de como os alunos poderiam estar organizados em sala. Mas eu quero ouvir de vocês um pouquinho como que foi essa experiência. Claro que nos próximos encontros nós vamos ter mais 3 encontros ainda que falam sobre rotação por estação. E nós vamos com certeza fazer essas dinâmicas aí também, né, de vocês irem passando por atividades. Mas como que foi esse contato inicial aqui, tirando a prof. Josiane, né, que já conhecia, mas que ela também pode comentar um pouquinho, mas como que foi para os demais, então, participar desta atividade? Quem que poderia começar? Vocês querem que eu apresente? Posso apresentar. Qual que é para fazer, prof, desse aí do sinestésico? Você apresentar ele? Você pode falar num geral, assim, como que foi essa organização, não especificamente apresentando os slides, mas assim, comentando como foi a experiência num geral, assim, como foi vocês criar uma atividade e depois quando vocês chegaram, por exemplo, lá na estação 3, já tinha coisas escritas, né? Como que foi essa reação de vocês, assim, com aquilo que o outro grupo já tinha feito? Vocês levaram aquilo em consideração? Tentaram fazer tudo diferente? Como é que foi? Conta um pouquinho para nós. Não, a gente manteve, né, a sugestão deles na atividade, só acrescentamos o que faltou, assim, né? Que eu achei que ficou faltando, mas estava tudo ok. Eu nunca trabalhei, na verdade, com atividades de rotação, mas pode ser uma boa atividade para dar, ainda mais no final do ano. Porque vocês viram que em cada rotação o objetivo era elaborar atividades diferentes. Era a primeira para atividades de leitura escrita, depois era sobre atividades sonoras, a outra era sobre atividades visuais, né? E a última sobre sinestésica, que é a prática, né? Então, como que vocês conseguiram pensar nessas atividades, ou vocês elaboraram objetivos mais gerais? Como que foi essa organização? Eu fiquei preocupado em ter material, né? Disponível, né? Porque quando você vai usar, por exemplo, pela leitura escrita, você vai precisar de recursos também, né? Para elaborar um questionário, você vai precisar de coisas para anotações, para uma atividade sonora, visual, você precisa de recursos de áudio, vídeo, né? Cartazes informativos, então você precisa de algum material, assim, para poder desenvolver a atividade, né? Dispositivo eletrônico para pesquisa, de repente questionário para coletar feedback de aluno. No caso da atividade sinestésica, né, você vai precisar de material para isso também, né? Você precisa de material de atividade prática relacionado a cada profissão. Então, o plano estrutural, assim, eu fiquei pensando se seria factível, né? Mas a atividade acho que super funciona, assim. Bacana. Do outro grupo, a prof. Josiane, ou o professor Regis, eu Cisley ali, que teve uns probleminhas com a internet, mas alguém gostaria de comentar algo, assim, como foi essa organização da rotação? Pode ser a prof. Josiane. Pessoal, assim foi bem bacana. Enquanto
eu ia digitando ali, o professor Regis ia dando umas ideias ali, da professora Karina e o professor Cisley nos auxiliaram ali no finalzinho, mas eles são do nosso grupo também. Então, assim, estava ouvindo o professor André falando ali, sabe, professor André, eu tenho procurado fazer as coisas com os alunos. Não tenho contado muito com essa questão do laboratório, porque é bem complicado nas escolas. Não tem um computador para todo mundo, não tem bateria, não funciona, a gente tem muito problema com queda de energia, e dá toda aquela muvuca, fulano tem horário, ciclano não tem, meu Deus. Então, a gente procura se organizar, sempre assim, o plano A e o plano B. Se o plano A é esse, não der certo, temos o plano B. Levamos material, montamos rodas de conversas lá fora da sala, a gente se ajeita, sabe? E vamos fazendo ali a maior com material impresso e material reciclável, que daí não sai caro para ninguém, nos organizamos antes e eles adoram. Por exemplo, na terça-feira, eu tenho uma turma na última aula que nós combinamos que é a tarde do tererê. Então, todo mundo leva sua garrafa para o tererê e a gente vai fazer a parte da oralidade lá fora, numa sombra, num espaço mais tranquilo, e eu acho que eles se sentem também mais seguros. Então, a gente vai desenvolvendo no nosso dia a dia práticas ali, de forma que a gente consiga desenvolver nosso trabalho. Que é bonito, a parte digital, as mídias e tudo, mas nem a escola oferece, imagine a casa, são alunos humildes, nem todo mundo tem acesso, alguns não têm nem celular, e se tem celular, o sinal da internet não funciona. Então, a gente vai se virando. Aqueles que têm acesso pesquisam, trocam informações, se auxiliam, e os que não têm, né, aguardam ali para um compartilhamento, algo assim. Então, a gente vai sempre fazendo o que dá para fazer, mas temos obtido bastante sucesso. Ótimo, obrigado, né, pelas contribuições dos dois grupos, né, de maneira geral vocês conseguiram fazer a atividade, como eu disse, foi uma experiência inicial, né, em relação a como desenvolver isso em sala de aula, porque vocês aqui no caso eram os alunos, né, supondo isso que vocês poderiam fazer em sala de aula, então que eles estariam passando pelas estações e resolvendo atividades. Mas na quinta-feira que vem nós vamos dar sequência, né? Faremos novas atividades para vocês compreender melhor sobre a metodologia em si. Então vamos tirar o nosso print aqui da tela. Se vocês puderem ligar as câmeras, eu vou tirar aqui um print. Tem o companheiro do Cisley junto ali. Então foi, 1, 2, 3 e foi. Ótimo, então agradeço a participação de vocês, né, a prof. Ana Flávia, que é do grupo da quarta, por ter participado hoje com nós, e aí o que vocês tiverem dúvidas, né, estou à disposição, e alguém gostaria de falar alguma coisa nesse finalzinho, alguma dúvida específica? Tranquilo? Então, nos vemos semana que vem, tá? Boa semana e até quinta-feira. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Valeu, até mais. Professora Ana, obrigada, viu? Até mais, prof. Até.